Vamos ouvir. Lista coletiva do técnico Cláudio Tencati. O pessoal aqui pode começar. Professor Josias Muniz, Canal Voleio. Professor, assim como foi contra o Cuiabá, o Atlético Goianiense começou vencendo e também começou vencendo o Amazonas. E mesmo assim levou um empate e não conseguiu sair com a vitória. O que o Atlético Goianiense leva de aprendizado para agora o próximo confronto contra o Novo Horizontino? Olha, é um jogo que a gente procurou se impor, a gente fez um planejamento para o jogo, ele funcionou muito bem no início. Eu vejo que a gente está tendo alguns problemas assim, quem está entrando não está entrando na sintonia ideal. Os 2 primeiros jogos inclusive entraram muito bem os jogadores que estavam entrando na sintonia ideal, está deixando cair, né? Nós caímos de produtividade no segundo tempo, vai vir uma coisa que está me incomodando, já o segundo jogo contra o Cuiabá a gente fez isso, chega um determinado momento, a equipe se postou mais atrás, que não é um comando, a gente está gritando ali toda hora, sai, pressiona a primeira construção do adversário, né? Então é um ponto que a gente vai ter que buscar, e aí é saber entender uma coisa, né? Eu tenho uma velha frase que eu venho lá de trás, que eu aprendi dos treinadores da antiga lá, né? Se às vezes aquele medinho de tomar o gol tira a vontade de continuar fazendo aquilo que tem que ser feito, que é ganhar o jogo. Então, se a equipe está voltando para trás, tendo esse medo, tendo receio, mas está se jogando para trás, não pode. A gente tem que continuar produzindo da maneira que a gente produziu anterior. Então, isso está me incomodando. Não pode a gente tomar tanto, deixando acontecer os perigos de gol, e foi da onde derivou, inclusive, um lance de bola parada, um bate-rebate, o pênalti, né? Que até a gente acreditava que estava impedido no primeiro momento. A atitude da equipe, no geral, ela, na primeira parte foi muito boa, até o início do segundo tempo, 15, e isso que a gente vai ter que rever. Algumas coisas ali de comportamento individual, coletivo, né, para a gente ajustar. Então temos bastante ajuste para poder fazer. Boa noite, Tencati. Henrique Alcaraz, Feras do Esporte. Só um minuto, Henrique. Beleza, Henrique Alcaraz. Boa noite, Tencati, Henrique Alcaraz, Feras do Esporte. Você falou um pouquinho sobre a questão da postura da equipe, que mais uma vez foi uma no primeiro tempo e outra completamente diferente na segunda etapa. Como que você pretende estancar com esse problema para as próximas rodadas, enquanto a saída do Haldney acabou sentindo um desconforto ali, mexeu na postura da equipe e na forma de jogar? Boa noite, realmente concordo com você. Uma saída de um atleta importante como o Haldney, ele desencaixa uma maneira de jogar da maneira que estava sendo feito, que ele estava muito bem para marcar junto com o Luizão, e na hora de jogar ele estava produzindo bastante para nós, o Haldney. Então, com a debilidade dele no intervalo, teve um problema ali, o departamento identificou que é um mal-estar, né? Tontura, ânsia de vômito, e não conseguiu permanecer e sentiu já no primeiro tempo. Então atrapalhou demais ali as ideias nossas. A gente imaginou uma coisa, num primeiro momento estava funcionando, só que depois foi desencaixando. E desencaixou de novo, porque os adversários começaram a ter uma ideia de colocar 2 jogadores em cima do nosso zagueiro e sobrecarregar. E o Luizão veio para fazer essa proteção. É aí que a gente tinha que preencher mais com o Cauã e ao mesmo tempo ali com o próprio Barrios, só que não conseguimos. E aí cedemos espaço, o adversário começou com muito cruzamento e ao mesmo tempo assim, tira um pouco mais a postura da última linha de trás, sobe um pouco mais. E uma coisa que eu disse, Henrique, o jogo anterior contra o Cuiabá, por que teve que tomar o gol de empate contra o Cuiabá para ter uma postura diferente, para sair para pressionar, para jogar, para marcar um pouco mais alto? Hoje de novo, então, quer dizer, tá claro que é um pouquinho daqueles receios. Então vamos tentar gerenciar 1-0 aqui e tá se jogando para trás, né? E a gente está deixando de fazer o que estava sendo feito, que é jogar e marcar. Então, isso foi uma bronca que eu dei no vestiário neles aqui, que nós temos que mudar de atitude e comportamento, não pode. E disse para eles, seja comigo ou com outro treinador, com quem for, e eles têm que se cobrar mais dentro de campo. Por exemplo, falta uma cobrança no cara da frente, no cara do lado, né, para orientar, para posicionar. De vez em quando alguém ir, dá uma rasgada mesmo de falar assim, preciso mais de você. Então, nosso time precisa ser mais cobrança, intenso, né, orientador ao mesmo tempo, porque a Série B exige o quê? Experiência, saber jogar o jogo, né, produzir mais, quando você está ganhando não é só se defender. Então tem coisas que dessa forma, tem precisão nesse momento, né? Então a gente vê, ontem quem viu o América Mineiro e o Avaí, o América Mineiro tive a chance de empatar, jogou o Avaí para trás, engoliu, só que na transição o Avaí matou, 3-0. Quem viu o jogo, o placar 3-0 contra o América Mineiro e o Avaí, não é o contexto do jogo, né? Então o Atlético, ele precisa saber gerenciar melhor essa atmosfera nesse momento e gerar melhores oportunidades para transitar, para ir buscar do segundo gol, para controlar o jogo também, ter a posse de bola. Essa marcação nossa, ela ficar mais fora da área, sustentar
e ao mesmo tempo a primeira linha tirar cruzamento, ser mais pressionante. Então são detalhes assim que a gente está falando que a gente enxergou no jogo, que é o que nos prejudicou e tomamos o empate. E não poderia ter tomado, porque a gente hoje aqui tinha que pensar na vitória. Em termos de pontuação, a gente sabe que não é o que a gente quer, não é o que a gente queria, e a gente precisa reagir o mais rápido possível. Boa noite, Tencati. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes Goiânia. Você citou anteriormente aí mudanças e ajustes no seu sistema de defesa, inclusive mexendo na lateral esquerda, tirando um cara que, um jogador, o Guilherme Romão no caso, que foi titular por muito tempo ali daquela posição. E eu queria chegar no Pedro Henrique. Esse jogador, ele vem sofrendo críticas pesadas da crônica e também do torcedor, e mesmo assim ele segue tendo uma sequência. Hoje o Pedro, titular, é por falta de opção ou é porque ele ainda tem algo a mais para poder colocar em campo? Olha, se você me perguntar isso, a gente sabe que a gente estava tendo problemas lá. A gente já procurou testar o Conrado, que não vinha com condições físicas e ao mesmo tempo com condições de ritmo de jogo para poder jogar. Por isso que a gente pregou uma semana aberta com ele para fazer um trabalho melhor. Ele demonstrou isso, por isso o colocamos. Na minha opinião foi bem, né? E bem seguro. Aí ele cansou e isso estava previsto porque ele não ia conseguir sustentar o 90 e foi o que aconteceu, né? Então por isso que a gente modificou. Automaticamente, se você me perguntar do Pedrão, o Matheus, ele recuperou da lesão que ele teve no pé, voltou a treinar, né, na sexta-feira, foi um treino que ele fez, e ele voltou a treinar ontem, que foi a véspera do jogo. Então, automaticamente, assim, fazia 10 dias que o Matheus estava afastado de treinamento de campo. Então eu não poderia levar um jogador para campo que ainda não está 100%, sendo que eu tenho 2 atletas ali. Existe uma possibilidade de um ajuste defensivo que a gente quer, seja com uma troca, né, ao mesmo tempo outros ajustes, mas a gente não tinha muita opção nesse momento. Eu tenho um outro zagueiro que é o Wallace, que está machucado, departamento médico ainda, e aí tem o Renato e o Ramires, que ainda não estão no estágio que eu imagino que deva estar do nível dos 3 ali, que é Matheus, que é Alix e o próprio Pedrão. Né? Então, eu acredito assim, o Pedrão tem suportado uma parte do jogo, a gente sabe que na reta final está caindo um pouco mais a produtividade, né? Então, ele tem sofrido com alguns problemas de tendinite também, que tem atrapalhado muito, às vezes, o rendimento dele. Sabemos da experiência dele, da qualidade dele, inclusive o gerenciador nos deixaram para nós, que é ele, Vladimir, e o Haldner, são pessoas que puxam o time, né? Mas a gente sabe que está mostrando dificuldade, às vezes, em alguns aspectos. E a gente tem probabilidade de alguma troca ou não, mas eu dependo de ter essa opção também de um outro atleta, que seria talvez até o Matheus. Testamos isso, né? Mas a gente entendeu que o Matheus não estava totalmente pronto para jogar 90 minutos nesse jogo. Boa noite, Tencati, Igor Oliveira, Rádio CBN. Agora uma semana cheia de preparação até o próximo compromisso. Novo Horizontino, o adversário mais qualificado tecnicamente. Que esperar desse muito. E também como que está a situação dos atletas do DM. Você acredita, né, que vai poder contar com retorno? Olha, com relação aos atletas do DM, talvez uma possibilidade do Potker, né? Porque o Potker, inclusive, não veio para o jogo, que ele teve um trauma na coluna, que a gente fez um coletivo contra o Sub-20, e ele teve uma bola que ele saltou, caiu e travou a coluna. Então ele chegou na sexta-feira travado, não conseguiu treinar, né? O departamento médico informou que ele não teria condição de... No entanto, que ontem e hoje não conseguiu nem para campo fazer os trabalhos lá, teve que ficar lá. Então tem um prejuízo desse atleta, tem um prejuízo do Caio Dantas, que ainda está no departamento médico, né? Porque são jogadores experientes da Série B, acostumado, rodado, é o que vai dar cor para a equipe, como já falamos do Wallace, como já falamos também, né, de alguns atletas assim que pode vir a contribuir mais. O Shaila é um, né, que eu acredito que das lesões, o Shaila que pode demorar um pouco mais, os demais podem vir a estar à disposição, mas não sei se talvez só o Potker por o jogo em casa contra o Novo Horizontino. Não, os demais ainda é toda uma dúvida, né? E, claro, que aprimorar a questão de alguns atletas que já estão aqui junto com a equipe, Conrado mesmo uma semana aberta, pode vir fazer uma semana melhor de trabalho, uma preparação melhor para esse jogo Novo Horizontino. A ideia, na minha opinião, acredito que a gente conseguiu moldar uma equipe ideal para início, né? Essa questão de tal Haldner no Luizão, essa formação ali de Robert, Martinez e o próprio Sandro incomodaram muito no setor de frente, Marcelinho pro outro lado, né? Então o sistema defensivo estava seguro até um determinado momento, construindo. Então eu acredito assim, o que a gente deixou é cair,
diminuímos o rendimento que deveria estar, então agora é preparar bem para esse jogo do Novo Horizontino, que é mais um desafio, e o Atlético sabe, nós temos que brigar na parte de cima da tabela, então não podemos estar nessa posição que a gente está hoje. Então os atletas têm consciência, nós temos consciência, só que nós precisamos fazer dentro de campo, e é essa que vai ser a nossa postura, dentro de campo, e vamos ter que resolver ganhar jogos. Boa noite, Tencate. Pedro Paulo Lemes, Jornal Hoje. Tencate, quem acompanha o dia a dia do clube percebe a sua preocupação, com o sistema defensivo. Você trabalha bastante nos treinamentos, você já testou todas as peças. Acabamos de sair do jogo, eu sei, mas eu te pergunto, qual o próximo passo para tentar corrigir esse sistema defensivo e como que vem sendo o trabalho psicológico com esse time do Atlético? Olha, o trabalho psicológico, nós temos o trabalho individual que a psicóloga faz, também com a gente tenta transparecer tranquilidade para eles, no sentido do que uma autocobrança desproporcional. É óbvio que o clube tem o desejo, quer e tem que estar na parte da frente da tabela, né? Mas nós sabemos que o futebol, com uma alta pressão, às vezes alguns atletas não respondem, né? A gente percebeu que alguns atletas a gente tem que ter um controle emocional diferente, uma fala mais próxima, uma fala com um pouco mais de pé de ouvido, não ficar gritando. Outros você tem que gritar realmente, você tem que chamar atenção. Então a gente tem diversificação de jogadores, né? A gente tem experiência também, que a gente viveu isso aqui com N elencos e não é diferente com esse, então a gente já pegou o time do perfil, né? E o que a gente precisa agora? É sempre quando tem uma oscilação de um, é potencializar o outro. Então teve jogadores, por exemplo, assim, estadual, jogaram um pouco, Robert, a gente conseguiu potencializar, né? E virou um jogador importante agora nesse momento. Outros atletas, por exemplo, Luizão, jogou um pouco no estadual, conseguimos potencializar, já é o segundo jogo e, na minha opinião, fiz um baita primeiro tempo, né? E segundo tempo que ele teve que fazer um ajuste um pouco mais para trás, a gente caiu também em geral de produtividade, e outros atletas que a gente está procurando assim melhorar e potencializar, e alguns que estão deixando cair de verdade. E aí a gente tem que atacar, não podemos perder todo mundo. Então tem que reorganizar, reestruturar o que você disse do sistema defensivo, né? Então a gente tem pensado, tem analisado alguns prejuízos a respeito de opção de um atleta, né? E aí agora já temos o Matheus totalmente à disposição, então a gente vai analisar o que for a melhor formação. Você mesmo tem acompanhado o dia a dia, você pode observar. Eu procuro revezar Pedrão com o Matheus com Alix, e aí Pedrão e Alix, então aquele trio ali sempre revezando. Por quê? Os três têm que estar prontos. Então, e agora a gente vai buscar a melhor formação, seja com um dos três ali, tendo os dois fortes ali. A estrutura dos laterais a gente encaixou uma regularidade agora, na minha opinião, o Raí, ao mesmo tempo ali do outro lado o Conrado. Nós vamos seguir com eles para dar continuidade e ajustar também essa cabeça de área. E agora o ponto que apareceu é esse ajuste de quando está ganhando, está voltando para trás, está descendo muito as linhas, está ficando mais baixo e não pode. Então a regra daqui para frente é como escanteio, não toma gol, e agora também a regra não bota mais a bunda para trás, não fica atrás, nós vamos ter que marcar médio ou alto e nós não podemos ficar nesse comportamento. Essa vai ser a exigência. É isso aí, tá aí então.